Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo se casaram com a viúva, e assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher, e na ressurreição ela será esposa de quem todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Que os mortos ressuscitam, Moisés também indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns autores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ir nos sentando, preparando o nosso coração e cantando. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Cante você: lá está o meu tesouro. Lá está, lá onde não há choro, lá onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. A música inspirada sempre nos aponta o essencial. A música inspirada, ela nasce de uma experiência, ela não nasce de uma mentira. A poesia que está por trás de uma canção, muitas vezes vem por meio das lágrimas, do choro, do sacrifício. Porque a música inspirada aponta sempre o que é essencial da alma, para recordar que lá é o nosso tesouro. Veja essa canção que acabamos de escutar.
lá está o meu tesouro, e é lá que não há mais choro. Portanto, se eu ainda não estou lá, eu passarei por choro. Lá nós estaremos todos juntos cantando hinos de louvor. Às vezes é difícil cantar louvores, arranca pedaço cantar louvores, mas aqui está a inspiração. A inspiração é a palavra, a melodia acertada para aquilo que nós vivemos, experimentamos. O Padre Jonas não nos ensinou na Canção Nova outra coisa a não ser a experiência pessoal com a pessoa do Espírito Santo. Ele dizia que nós até nos esbarravam nele, ao ponto de causar em nós uma revolução. Nossa vida só tem sentido se for assim. Por isso, quis a providência de Deus nos preparar a memória de Santa Cecília, no acampamento para os músicos, e assim apontar numa liturgia que nos mostra muitas realidades, que vai iluminando o nosso coração a partir daquilo que nós estamos vivendo no acampamento, daquilo que foi a inspiração de Deus há tanto tempo atrás, de reunir os músicos católicos para rezar, reunir os músicos católicos para recordar o que é essencial, para jogar fora o que é supérfluo, para jogar fora o que está acumulando, que não diz da sua missão, que não diz do seu dom, que não diz do seu ministério. Por isso que nosso Senhor prepara tudo, e prepara tudo muito bem feito. Às vezes nós queremos a rédeas da nossa vida, né? E nosso Senhor vem e prepara tudo bem feito. Às vezes é necessário que Ele nos derrube, porque senão nós não deixamos que Deus seja Deus. É um dia perfeito, irmãos, para nós. É um dia perfeito para nós que servimos ao altar, mas para vocês, músicos. E aqui eu quero pedir licença ao povo de Deus que nos visita. E eu quero me direcionar nesta homilia para os músicos, mas saibam, veja, todas as vezes que eu falar sobre o ministério de música, você pode apontar para a sua vida, porque a mesma coisa nosso Senhor te pede, porque toda e qualquer vocação precisa passar pelo cadinho do sacrifício. Vocação que não é sacrificada não é fértil. Vocação que não passa pelo sacrifício é apenas vida boa, e essa vida boa logo, logo passa. Eu lembro que quando eu ordenei e fui para a casa da minha mãe, da minha família, para fazer as primeiras missas, eu estava todo empolgado, veio um padre mais idoso, me encontrou e disse assim: a lua de mel vai passar logo, logo. Eu disse, nossa, eu acho que ele estava me encorajando, né? A lua de mel vai passar, e passa. Às vezes, o ministério sacerdotal precisa passar, e ao partir o pão, ao partir a hóstia, sentir na alma que também está partido, porque não existe sacrifício dividido. O ministério de música não é outra coisa a não ser viver o que Deus quer que você viva. Ser dependente. O ministro não tem independência, ele é dependente de Deus. Por isso que nosso Senhor vai te levar para lugares como já levou, para que você também possa consolar o coração dele sofrendo as dores que ele também sofreu por você. Por isso que aqui nós estamos, irmãos, porque a liturgia de hoje fala de vida além da morte, fala onde está o nosso tesouro, fala do lugar primordial do homem, mais importante do homem. Mas a liturgia também fala de fidelidade, fala de compromisso, fala de entrega, fala a partir de uma história de uma mulher, de uma jovem, de uma Marte. É como uma partitura perfeita. E a Ju nos ensinou no seminário a ler partitura. Eu desafino até no amém, mas sei ler partitura. Ela me ensinou, não sei se eu ainda lembro. Mas veja, vida além da morte,
fidelidade, compromisso, entrega, martírio. É como uma partitura perfeita, onde vida, sacrifício, amor se torna um único canto. Onde aquilo que nós vivemos não está alheio a nós, não está longe de nós. Por isso, meus irmãos, veja, no Evangelho, Jesus responde aos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Eles não perguntaram a Jesus para tentar aprender, não. Era segundo as intenções. Eles queriam colocar Jesus à prova. E Jesus responde: aqueles que questionavam a ressurreição, eles querem colocar, sim, Deus numa lógica humana. Eles querem colocar nosso Senhor dentro de um caixote, onde cabe na cabeça. Jesus, porém, revela algo profundamente libertador. Jesus diz: Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Jesus é como se Jesus aqui dissesse: quem vive de verdade, quem tem vida para valer, vive para Deus, não vive para si, não vive para uma causa que não seja Ele, não vive nem por uma obra que não tenha a finalidade que seja Ele. Quem vive de verdade vive para Deus, quem entrega a sua vida, mesmo com sacrifícios, mesmo diante de dores, entra em uma felicidade, em uma eternidade fecunda, capaz de mudar tudo. É por isso que o ministro de música precisa sempre recordar que a chave da sua vocação é viver para Deus. Os dons que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, Ele não te deu porque precisa de você. Deus não precisa de nós. Tem um prefácio bonito do Tempo Comum que diz: Deus nos deu o dom de vos louvar. Ele nada acrescenta ao que sois, mas me aproxima de vós. O talento que Deus o entregou, o talento que Deus deu a vocês, não foi porque Ele precise de vocês. E aí você pode me dizer: mas padre, tem tanta igreja que precisa de um ministro. Sim, precisa do ministro, mas esse ministro só vai ser fecundo se ele souber que Deus o deu o talento, o dom, porque Deus o quer por perto e não de longe. Deus te deu a graça de cantar, de compor, de tocar, porque te quer pertinho, porque sabe que o seu coração não pode viver longe dele. Sabe que todas as vezes que você se distanciou dele, infelizmente, você ficou maravilhado por aquilo que você via, como o rei Antíoco da primeira leitura. O rei Antíoco, nós vemos que ele reconhece que a sua vida de poder, de glória, era vazia. E a tristeza tomou conta, uma melancolia tomou conta de dentro dele. Ele teve tudo, mas não frutificou. Por quê? Porque infelizmente faltou-lhe aquilo que sobra em Santa Cecília: uma vida entregue, uma vida ofertada, uma vida de sacrifício que gera vida aonde passa. Quem vive a partir da dor, não por causa da dor, mas por causa daquilo que a dor pode levar, fecunda a vida de quem passa. Não foi assim com Santa Cecília? Vocês escutaram hoje o Eugênio Jorge falando, não foi? Ele falou um pouco. Uma menina criança que fez um ato de amor, de consagração, entregando tudo para nosso Senhor, dando a sua virgindade, dando por inteiro, dizendo que o seu coração não tinha outro dono, dizendo que o seu coração era indiviso, não tinha como ser repartido, porque ele era todo de nosso Senhor. Mas aí foi colocada em casamento e casou-se sem querer. Imagine a dor, a entrega. Imagina a música que pôde ser brotada a partir de uma oferta contrária à sua vontade própria.
Meus irmãos, o maior impedimento da nossa santidade se chama vontade própria. E todas as vezes que Deus te levar para o contrário da sua vontade própria, é porque Ele quer que esse acontecimento seja um trampolim para que o seu coração dilate, sabe? Para que o seu coração cresça. E na noite de núpcias, casada com Valeriano, ela pôde abrir a sua boca e dizer da sua verdade, porque quando nós vivemos o sacrifício, olhando para a finalidade que é o encontro com Deus, tudo que nós fazemos frutifica, é fecundo, não é palavra jogada ao vento, não são músicas cantadas de qualquer maneira, mas quando nós cantamos, quando nós somos capazes de tocar o que Deus fez em nós, aqueles que ouvem são atingidos pela verdade que eu carrego, mesmo que esta verdade custe um preço muito grande. E ela foi capaz de dizer: a minha vida foi entregue a nosso Senhor. Eu me encontrei com um homem que transformou a minha vida. Ele é o brilho do meu olhar. Ele é o sorriso do meu rosto. Eu não consigo viver se não for por Ele. Ele é a razão da minha vida. Ele é o motivo para o qual eu canto. Ele é a minha melhor canção. Ele é a minha melodia principal. É a harmonia do meu coração. Por isso, eu não pertenço a você. Eu pertenço a um amor que me amou desde toda a eternidade. E mesmo que eu tenha falhado, mesmo que eu tenha caído, Ele continua me amando. E quando nós escutamos verdade, o que brota de dentro de nós é compromisso. E aquele homem que era pagão conheceu a Deus. As nossas músicas não precisam estar nos top 10 da vida. As nossas músicas só precisam ser brotadas a partir de uma dor ofertada. Sofrer por sofrer, todos nós aqui sofremos. Mas se nós oferecemos esta dor, ela há de ser redenção para a minha vida e para a vida de muitos. A tradição conta que Santa Cecília era uma jovem, né? Romana, assim, consagrada a Deus, mas de uma família nobre. E no momento de dor contrária à sua vontade, foi capaz de converter o seu marido. E o seu marido levou ao seu irmão a verdade que recebeu e também se converteu. Por quê? Porque quando nós ofertamos a nossa verdade, há uma força, como que uma onda, propagando e derramando. Por quê? Porque o que Deus faz em nós transborda, irmãos. O que Deus faz em nós é transbordante. Eu me lembro que em 1900 e preto e branco, não era tanto assim, porque eu sou novo, não sou como o Diácono Nelsinho. Um patrimônio tombado da Canção Nova, mas que não seja tombado para frente nem para trás. Mas quando eu era adolescente, Diácono, eu nunca contei isso para o senhor. Eu queria ser padre desde muito novo, mas na minha adolescência eu não queria mais ser padre, né? Eu conheci umas meninas bonitas, queria dar uns beijos na boca. Eu lembro que eu estava na casa da minha tia, que é a minha madrinha de batismo, e lá tinha antena parabólica, na minha casa não tinha. Eu estava passando os canais, sozinho na sala, e vi um negão pregar, Eugênio Jorge. E ele pregava, olhou para a câmera e disse: eu vou cantar uma canção que seja o seu compromisso. E ele começou a cantar: passe a ser mais feliz, tendo amor por Jesus. Isso aqui só os antigos sabem, né? Acho que é de 90 e tanto essa canção. Feliz com Jesus, o nome da música. E quando eu escutei aquilo dali, aquilo foi enchendo o meu coração de uma alegria. Passe a ser mais feliz, tendo amor por Jesus. Pare, pense muito bem. Só com Cristo você tem. Meu irmão, invadiu dentro de mim uma alegria transbordante.
eu tenho absoluta certeza que Eugênio Jorge nem sempre era feliz. Porque nós temos sofrimentos, e a dor dele oferecida cantando aquela canção aqui na Canção Nova, há muito tempo atrás, alcançou o coração de um jovem, adolescente, lá no interior do Ceará, para que um dia pudesse dizer: não existe vida sem Deus, porque não existe felicidade fora dele. A música tem um dom de chegar aonde as palavras não chegam. O que causou na vida de Cecília, a sua fidelidade custou-lhe sim a vida. Nós celebramos de vermelho, porque ela foi martirizada, mas o seu sacrifício gerou vida e frutos eternos. Músico, por favor, não desperdice nada do que vocês vivem, nada. A diferença dos santos canonizados para nós pobres mortais é porque os santos não desperdiçam nada do que vivem, eles não esperam um ambiente ideal, eles não justificam a sua falta de entrega, de oferta naquilo que as pessoas ainda não vivem, ele não justifica se o ambiente não é completo, não é ideal, ele vai além. Por isso, Cecília, enquanto eu imagino os músicos cantavam o seu casamento, ela cantava a Deus em seu coração uma canção de dor, de entrega, porque ela não queria se casar. E cantava mesmo quando tudo lhe foi tirado, quando ela via a possibilidade de estar com um homem o resto da vida que não era o dono do seu coração. Mas ela não deixou de cantar. É por isso que Santa Cecília é a padroeira dos músicos. Não porque fez uma sinfonia perfeita e hoje nós podemos cantar aqui. Não. Não foi por causa disso. Não porque ela deixou canções belíssimas. Ela é a padroeira dos músicos por fazer da sua vida uma canção oferecida. E é isso que Deus nos pede. Dor nós sempre temos, por isso, o que torna um músico fecundo não é o seu talento. Por mais que ele precise passar por aulas, qualificar a sua voz, sim, mas o que torna um músico fecundo é a sua oferta. Não é a sua performance diante do palco, mas o seu sacrifício vivido, não à toa, mas ofertado. Não é o aplauso, mas sim a obediência à vontade de Deus, custe o que custar. Por isso que o Padre Jonas é tão claro quando ele nos ensina que o músico é mais sensível do que os outros. O Padre Jonas é muito claro quando ele diz que o músico sente antes de que todo mundo. Por isso que ele é mais desejado pelo inimigo. Por isso que o inimigo quer primeiro alcançar o músico, porque sabe que está alcançando a ponta de lança. Porque a sua sensibilidade não foi dada de forma qualquer. Deus te fez sensível por causa do dom que Ele te deu para estar perto dEle. É por isso que o músico católico precisa ser mais consagrado, precisa ser mais vigilante, mais de Deus do que todos os outros. Porque você é mais sensível. E se você não utilizar essa sensibilidade para as coisas de Deus, o inimigo a utilizará. E olha o mal que isso pode causar. Mesmo cantando de forma divina, você, músico, você é mira do demônio. Mas eu preciso dizer para você que você também é mira de Deus. Mais ainda, Deus te olha, Deus te vê.
Deus sabe do que você tem passado, e se Deus mira você, se Deus olha para você, é porque deseja usar a sua voz, porque deseja usar o seu instrumento, é porque Deus deseja usar a sua sensibilidade como uma ponta de lança de evangelização. O ministério de música não é qualquer coisa, o ministério de música é a ponta de lança que abre brechas para que o Espírito Santo entre nos corações endurecidos e faça desses corações uma canção nova. É por isso, meus irmãos, que toda vocação requer sacrifício. Este é o preço a pagar pela sensibilidade que Deus nos deu. Sacrifício. Se você não está vivendo sacrifício, alguma coisa está errada. Se você não vive da dor, não vive a partir da dor, alguma coisa está errada. Por quê? E aqui eu quero encerrar para nós cantarmos. Com muita sinceridade eu digo para vocês, a sensibilidade do músico exige pureza de intenção. E pureza de intenção custa sacrifício. A sensibilidade do músico exige castidade. E eu falo para os casados, para os solteiros, por isso que o demônio quer fazer de você o que quiser. Por quê? Porque se você peca contra a castidade, a partir da sua sensibilidade e dos seus afetos desordenados, a sua sensibilidade não está sendo mais dada para a unção, mas sim para você mesmo. E castidade exige sacrifício. A sensibilidade do músico exige vida de oração. E vida de oração não é só rezar quando eu tenho vontade. Eu não estou falando de meios de oração, atos de oração, eu estou falando de vida, e vida é tudo. O Padre Jonas na Canção Nova utiliza uma expressão belíssima. Ele diz, oração ao ritmo da vida. Ou seja, tudo que eu faço com meu amigo Jesus. Tudo que eu faço com Ele, e isso exige sacrifício. Vida de oração, ir para a capela, se dobrar diante do mistério, mesmo que a sua cabeça queira tantas coisas, e perguntar o que Deus quer, exige sacrifício. Para a sensibilidade ser eficaz, exige também humildade depois de tocar. De saber que Ele é grande e nós somos pequenos, e isso custa sacrifício. A sensibilidade do músico exige sair do palco e ir para o sacrário. Eu costumo dizer aqui, e eu digo lá no seminário, que tudo que você vê aqui na Canção Nova brota do sacrário. Nós temos uma companhia para a nossa evangelização e nós desperdiçamos. A comunidade Canção Nova é uma comunidade de amor e adoração. Em todos os setores de trabalho que você vê nessa chácara tem uma capela. Não para dizer que tem uma capela apenas, é porque ali o missionário é convidado a estar diante do sacrário para dizer que o mais importante é escutar dele, é a atitude de discípulo, e isso requer sacrifício. Sair dos holofotes e ir para o sacrário, para a luzinha vermelha que ninguém vê, exige sacrifício. Para que a sensibilidade seja autêntica, precisa sim renunciar a aplausos e vaidade. E isso exige sacrifício. Porque é bom receber elogios, é bom receber uma tapinha nas costas e dizer: que música boa, viu? Nossa, como você canta. Eu não estou dizendo que não é para a gente fazer isso não, tá? Elogio também é bom. É reconhecer o dom do outro, isso é uma atitude também de humildade. Mas nós não fazemos o que nós fazemos para ganhar aplausos e nem reconhecimento. E isso exige sacrifício. Por isso, meus irmãos, viver como consagrado e não como artista do mundo requer
sacrifícios. Mas Ele garante: não há renovação sem sofrimento. E assim, eu quero pedir a Deus sobre nós esta graça. Este sofrimento vivido em Deus gera sempre fecundidade. Por isso, músico católico, aceite sacrificar o que precisa, a sua carne, o seu orgulho, a sua vaidade, as suas inclinações, e tornar-se como Cecília, um instrumento manso nas mãos de Deus, capaz de gerar vida. Mas dentro de mim, dentro de você, existe um Agripino ou uma Cecília. A escolha é nossa. Eu conheço um Carmelo que tem uma história interessante de uma música, mas não precisa cantar ela não, tá? É só para testemunhar, e vocês vão conhecer. E assim eu quero encerrar. Um dia foi escolhida uma carmelita naquele lugar para ser mestre de noviça, e ela ficou apavorada, porque ela não sabia formar ninguém. E ela ficou apavorada, porque o que vai ser das futuras irmãs sendo formada por mim? E ela foi diante de Jesus no sacrário, chorou, e aquela paz não saía, não vinha. Era uma inquietação: como que vai ser isso? Porque ela se sentia incapaz. Ela passou quase que a noite toda ali. Chegou a hora de ir para o claustro, para a sua cela. E nessa cela tem uma imagem da Imaculada Conceição, pequenininha na entrada, com genuflexório, para que todas as vezes que as irmãs entrem e saiam, faça a genuflexão e fique no colo da Virgem Maria. E olha como as coisas fluem a partir da nossa verdade. Ela estava desesperada com a função que Deus a deu, mas ela não utilizou isso para outra coisa a não ser para rezar. E ajoelhou, colocou a cabeça nos pés da Virgem Maria e rezou no fundo do coração: minha mãe é a Virgem Maria, é ela que agora vai me acolher, me abraçar, me informar. E assim nasceu o Regaço Acolhedor. Assim nasceu da verdade de um sacrifício de alguém que se sentia incapaz. E assim nasce todas as músicas que tocam o coração das pessoas. Porque sem sacrifício não há fecundidade. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e olhasse para dentro de você, brevemente. Nós temos 1 minuto. Olha para dentro de você, e o Flavinho vai escolher uma canção para nos ajudar. Mas eu queria mesmo pedir a Deus essa graça, a graça de que hoje, neste encontro de músicos, você possa responder a simples pergunta: o que a sua vida canta quando você desce do palco? Que canção sua alma está oferecendo a Deus? Responda agora se sua música nasce do sacrifício ou de uma aparência bonita, de uma melodia bonita, harmoniosa. Pergunte se existe dentro de você cruz ou vaidade, porque os dois não se conversam. Pergunte se dentro de você há consagração ou a distração de reparar, de contemplar. Por isso, olhe para dentro de você e veja que Santa Cecília hoje nos ensina que não basta tocar, é preciso pertencer a Deus. Que não basta cantar, é preciso ofertar a vida. Que não basta emocionar, mas é preciso converter os corações. Por isso, Senhor, nós te pedimos: toca na nossa sensibilidade, toca no nosso dom, toca na nossa história, purifica a nossa vida, purifica, consagra-nos,
que a nossa vida cante o que a minha boca é capaz de falar, de cantar. Que a minha vida cante e toque segundo o que o Senhor quer de mim. Por isso, vem sobre nós, Senhor. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui. Cante isso. Amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Cante você, quero escutar a sua voz. Amar-te que a mim mesmo, que a mim mesmo. Força, é o nosso compromisso, é o seu compromisso de sacrificar-se por amor àquele que se sacrificou por ti, por mim, por nós. Recebe, Senhor, o nosso amor pequeno, simples, limitado, mas total nesse momento. Amar-te e dar a vida só por ti. Vai erguendo os seus braços e agora assume esse compromisso. Cante. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar. Amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. A sua vez agora, solte sua voz, diga: com minhas forças, com minhas forças, com minha, de todo o coração, com todo o nosso ser, Senhor, viverei eu só pra te amar. Amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida. E solte a sua voz no Espírito agora, pois é o Espírito Santo quem confirma no nosso coração esse compromisso. Aceite agora esse convite do Senhor para o sacrifício, para a intimidade, a vida de intimidade com Ele, que traz a fecundidade para o nosso ministério. Por isso vem, Espírito Santo, confirma em nós essa palavra proclamada e dá-nos, Espírito Santo, a parresia, a coragem, a ousadia de termos essa vida em Ti, a vida no Espírito, a vida de intimidade com Deus, para que o nosso ministério seja fecundo, eficaz e produza frutos de conversão a partir da nossa vida e na vida daqueles que são alcançados por aquilo que cantamos, por aquilo que tocamos. Vem, Espírito Santo de Deus, necessitamos de Ti. E erga mais alto o seu braço, mais alto que você puder, e ao seu compromisso. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar. Amar-te, 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 amar-te e dar a vida só por ti. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.